Eu vou já convidar os nossos painelistas para o segundo tema, a resiliência das infraestruturas críticas como fator de desenvolvimento tecnológico. Neste painel vamos ter o Sr. Ângelo Gama, que vem da Angola Cables, a quem peço uma salva de palmas, por favor. Vamos ter também o Sr. José Silva, da Múltipla, o Sr. Pinto Leite, do ITA, o Sr. Everton Rodrigues, que já cá está, e também o Sr. Marcos Cari, do Infosi. Bem, meus senhores, muito bom dia. Vamos então de seguida dar início ao nosso painel, o segundo painel do dia, a resiliência das infraestruturas críticas. Mas antes de começar, ia dar aqui a palavra aos meus preletores do dia. Começava aqui pelo José, fazer aqui uma apresentação. Bom dia a todos, obrigado pelo convite do Infosi. Parabenizar também o Ministério das Telecomunicações por este evento. O meu nome é José Assis, sou diretor-geral da Múltipla. Nós fomos um dos primeiros a implementar um data center privado para o público e também a nível de cloud. Portanto, a nível de infraestruturas, nós tivemos a nossa parte de contribuição e consoante aquilo que foi o evoluir do negócio e do mercado aqui em Angola. Obrigado, José. Pinto Leite, podes, por favor, explicar às pessoas que não te conhecem quem tu és? Bom dia a todos. Sou Francisco Pinto Leite, diretor-geral da Internet Technologies Angola, ITA. Nós estamos já há alguns anos no mercado, provemos serviços de conectividade, de alojamentos em data center, temos uma infraestrutura de cloud em Angola, temos ligações para todas as províncias de Angola e até ligações internacionais neste momento. Obrigado, Pinto Leite. Por último, mas não o último, temos aqui o nosso representante do Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação, o engenheiro Marcos Damião. Por favor. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Eu sou o Marcos Damião, diretor-geral adjunto para a área técnica do Infosi. O Infosi, que é um instituto público com a responsabilidade de assegurar as infraestruturas da administração pública, bem como promover o uso das tecnologias de informação no nosso país. Obrigado. Obrigado, Marcos. Foi-me dito que só temos 1 hora, vamos tentar ser breves, não ficar aqui a dar muitos rodeios, nem a fazer publicidade das nossas empresas. Eu sou o Ângelo Gama, vou ser o moderador desta sessão. Bom dia a todos e passamos então já de seguida a nossa sessão. O nosso tema é a resiliência das infraestruturas críticas. Resiliência entende-se como a capacidade das infraestruturas de suportar, recuperar-se e continuar a operar de forma eficaz perante falhas, ataques, desastres naturais e qualquer outro tipo de perturbação. Vimos aqui a nossa convidada Suzete do Brasil a dizer a importância que a resiliência teve no Brasil após a corte do Axe e resolveram Cabo Verde. E resolveram o problema com a entrada no novo consórcio, o Elalink, para ter 2 saídas para Cabo Verde e com isso conseguiram criar a redundância necessária para que o arquipélago de Cabo Verde não ficasse às escuras sempre que houvesse um corte no cabo submarino principal, que neste caso era o Axe na altura. Começamos aqui com o Marcos. Marcos, como estás aqui a representar o Governo, quais são as infraestruturas críticas que o Governo, o Estado, considera aqui em Angola em termos das telecomunicações? Bom, o Governo, tanto mais propriamente no setor das telecomunicações, né, tem estado a desenvolver um conjunto de iniciativas, propriamente falando sobre a banda larga, tanto de internet, falando também sobre a infraestrutura que vai suportar a nova cloud do Governo de Angola, né, que visa também conectar todos os ministérios de modo a facilitar o acesso centralizado às informações e a promover também um ambiente que visa a promover a transformação digital no país. Nós temos estado a olhar principalmente para as questões que visam assegurar, acima de tudo, essas infraestruturas no contexto de cibersegurança. Por isso é que tem estado a se trabalhar na Estratégia Nacional de
cibersegurança, onde está a ser feito, no fundo, um diagnóstico do estado atual do setor, né? E também implementar novos regulamentos que visam também facilitar o desenvolvimento dessa questão das tecnologias de informação. Ok. Everton, o que é no Brasil considerado como uma infraestrutura crítica? Bom, desde do plano governamental existem regulamentações específicas para aquilo que o governo considera como infraestrutura crítica, mas do ponto de vista, temos desde as questões relacionadas à própria internet, então a publicação do DNS, temos as questões relacionadas à energia, à água e outras infraestruturas que são vitais para o funcionamento de um país que tem 210 milhões de habitantes. Então, E especificamente nas telecomunicações, o que é crítico no... do ponto de vista de telecomunicações, no Brasil nós temos uma distinção importante para fazer, porque a internet funciona como um serviço de valor agregado às telecomunicações. Então, nós temos a cadeia de telecomunicações operando e regulada pela agência reguladora Anatel, e sobre a camada de telecomunicações operam serviços de internet. Então, todos os serviços críticos referentes à operação de telecomunicações são regulamentados e têm os seus dispositivos legais específicos estabelecidos pela agência reguladora Anatel no Brasil. Ok, obrigado. Não vou perguntar como é que o Brasil se prepara para a resiliência, mas vou colocar essa questão aqui ao meu amigo Pinto Leite, já que de todos aqui no plenário é que tem a maior rede. Como é que a ITA se prepara para ser resiliente em Angola? Bem, antes de responder diretamente à questão de como nós nos preparamos, deixa-me definir o que são aquilo que nós consideramos as infraestruturas críticas dentro da nossa rede. Começamos por dizer que nós, por exemplo, que temos data centers onde estão alojados instituições que prestam serviços críticos à economia do país, onde temos infraestruturas de cloud também, que de forma virtual têm alojados serviços, onde nós interligamos e transportamos com aquilo que é o nosso segmento de negócio do wholesale, vários operadores para várias províncias do país, e por essa via também, todo naquele segmento de mercado corporativo, interligamos várias instituições. Portanto, em resumo, nós olhamos para a parte da transmissão, a parte dos nossos data centers, como infraestruturas críticas. Bem, a principal questão das infraestruturas críticas hoje, e depois do aprendizado que vamos ganhando no caminho que vamos fazendo, tem a ver com os processos de gestão dessas infraestruturas. Por exemplo, no que diz respeito aos data centers, a parte mais fácil para um data center é a construção. O mais difícil é, de facto, a gestão dos três fatores fundamentais, por exemplo, num data center: a gestão do espaço, a gestão da energia e a gestão do cooling, que mantenha essa infraestrutura, de facto, resiliente. E nós, especificamente, indo agora mais diretamente à tua resposta, nós continuamos a olhar para todos esses processos de gestão cada vez de forma mais rigorosa, implementando as normas e as regras da indústria em todo o mundo. Continuamos a olhar também para a resiliência do ponto de vista daquilo que é o disaster recovery, e isso toca naquilo que é o investimento que a nossa empresa vem fazendo e continua a fazer, tanto na diversificação, por exemplo, a nível dos data centers, como nas deslocalizações das nossas zonas de cloud, por exemplo, para não só numa infraestrutura em determinado ponto como em outro, como na criação de redes de rings nacionais de fibra óptica, por exemplo. Ok, muito obrigado. José, tal como o Pinto Leite disse, data centers e serviços de cloud são também infraestruturas críticas.
quais são para ti, e nós sabemos que um dos primeiros data centers em Angola foi feito pela Múltipla, os principais problemas para garantir a resiliência num data center? Será que, bastando ter a certificação Tier 3 em Angola, é suficiente para ser resiliente? Bom, como o Pinto Leite disse, efetivamente a certificação do desenho, do projeto e da construção é importantíssima até para consistir em algumas normas internacionais. Agora, a operação de um data center é importantíssimo. Vimos aqui o Sr. Dawe a convidar a todos os ministérios a terem data centers, da experiência que nós temos no mercado e daquilo que envolve a complexidade que é a gestão e a manutenção de infraestruturas que funcionam 24/7. Estamos a falar de tecnologia igual àquela que, em termos de operações e em termos de manutenção, é igual à indústria petrolífera. Consideramos que isso é uma área bastante sensível. Estamos a falar não só da manutenção a nível de energético, mas a nível de cooling, procedimentos de segurança, procedimentos a nível de manutenção de todos os equipamentos que fazem parte de um data center. Hoje, os investimentos em data center conseguem superar os investimentos petrolíferos. Nós sabemos perfeitamente que o investimento de um data center pode rondar os 500 milhões a $1 bilhão. Lá fora estão-se a falar em várias dezenas de bilhões de dólares em data centers, portanto são investimentos em infraestruturas bastante grandes e bastante complexas, mas a manutenção requerem técnicos e requer empresas que fazem essa assessoria e fazem essa manutenção perto das nossas infraestruturas. Efetivamente, essa manutenção é muito mais importante e essa resiliência é muito mais importante que propriamente somente construir. Portanto, achamos que hoje em dia no mercado já existem empresas que sabem como manter, como operacionalizar um data center e digamos que é possível, em nível de segurança, convidar os parceiros, sejam eles estatais, sejam eles privados, a colocar os seus componentes informáticos e a colocar as suas inteligências artificiais, as suas clouds, nesses data centers onde são operados, digamos, por empresas que se dedicam somente a esse tipo de negócio. Obrigado, José. Pinto Leite, vou pegar aqui naquilo que o José disse, os investimentos que são avultados e segundo o José, custa mais caro fazer um mega data center do que um poço de petróleo. O que é que se vende aqui em Angola? O que é que o mercado procura? A resiliência ainda é um fator de venda? É um fator. A E resiliência. compensa um investimento superior aos poços de petróleo? Não, a resiliência, especificamente a data center, é um fator chave, não é? Principalmente quando pensamos que os data centers acabam por ser infraestruturas sistémicas, portanto, que em caso de falhas podem realmente causar danos incomensuráveis. Portanto, é um fator, é o primeiro fator para que os clientes, que os parceiros procuram quando fazem o approach de colocarem as suas infraestruturas nos nossos data centers, seja ela de forma virtual, seja ela de forma física ou até nas nossas infraestruturas de cloud. É de facto fundamental a resiliência. O que é que vocês vendem especificamente? O que é que o mercado procura? Largura de banda, disponibilidade, qualidade de serviço, resiliência? Qual é o segredo do sucesso da ITA? Vamos lá ver. Isso é um bocado o processo de amadurecimento que o próprio setor teve, não é? Em determinada altura, aqui em Angola, no geral, estar conectado era um valor, portanto, independentemente até da largura de banda ou da disponibilidade dos serviços. Hoje, o próprio amadurecimento do mercado e as próprias exigências decorrentes da necessidade de estarem interligados das próprias instituições obrigam a maiores larguras de banda e a disponibilidade de serviços. Aqueles que são
os níveis de serviços que acabamos por estar refletidos nos SLAs são cada vez mais e mais exigidos pelos nossos clientes, porque do outro lado também, como eu referi, há essa maturidade do lado do usuário dos nossos sistemas. Ok, obrigado. Everton, temos que aproveitar a tua estadia aqui em Angola, que é para tirarmos o máximo dos teus insumos que nos podes dar. O Comitê de Gestor da Internet no Brasil, Comitê de Gestão da Internet no Brasil, foi criado em 1995, certo? E desde a sua criação, na sua composição, foi logo multissectorial. Tinha o governo, tinha a comunidade académica e tinha o setor empresarial para fazer a governança da internet no Brasil. De que forma é importante ter na estrutura de governança da internet do Brasil uma estrutura multissectorial e ter o setor empresarial representado dentro dessa estrutura? Bom, para contar isso é muito importante a gente falar um pouco sobre como a gente chegou nessa fórmula. Da mesma forma que eu comentava na minha apresentação, talvez contar o vídeo e não a foto de um momento seja mais adequado para a gente explicar um pouquinho melhor, para eu explicar como a gente chegou a esse resultado. A internet no Brasil, de forma muito rápida, tem o seu início efetivo ali a partir da ECO 92, uma conferência da ONU para o clima, que já se discutia bastante, era bastante discutido no início da década de 90. Ativistas queriam levar os conteúdos daquela discussão para suas redes pelo mundo afora, usando redes ou pré-internet ou, no caso, a nascente internet para os seus escritórios pelo mundo. Então, os primeiros grandes usuários da internet no Brasil foram os ativistas, o que despertou, em seguida, o interesse de empresários que queriam vender aquele serviço. Antes desses dois grupos, é importante mencionar, é claro que a internet era uma rede usada majoritariamente por acadêmicos. Então, a gente tem técnicos, os interessados da sociedade civil, os interessados do setor empresarial, e o governo chega, por último nessa história, para organizar um espaço, um fórum, ou seja, um comitê que lidasse com os aspectos essenciais para a disponibilização e disseminação da internet pelo Brasil. Daí foi criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, num primeiro momento, esse comitê ele teve membros indicados e, desde 2003, com a publicação de um decreto, o Comitê Gestor tem representantes da sociedade civil, ou seja, dos grupos sociedade civil organizada, no terceiro setor, os técnicos e setor empresarial, elegendo os seus membros para mandatos de 3 anos. A importância do setor empresarial nesse sentido é fundamental pela característica que esse setor tem de proporcionar os serviços, de proporcionar a inovação do que quer que exista da internet no Brasil, e isso precisa ser ressaltado. Diante da falta do setor empresarial, a nossa discussão fica manca, fica fica falha e não fica completa. Então, realmente, a presença do setor empresarial nesse contexto é extremamente elevada. E como é que é feita essa seleção? Quem são as entidades do setor empresarial que são escolhidas para... As eleições elas são realizadas a partir da montagem de um colégio eleitoral. Então, as entidades se cadastram para fazer parte desse colégio eleitoral. São entidades que primeiro compõem o colégio eleitoral. Depois disso, existe uma seleção, uma candidatura, a apresentação de candidatura de quem gostaria de ser o candidato daquele setor. A partir disso, passa-se a votação e a eleição, quando são escolhidos os representantes de cada setor, dentre eles do setor empresarial. O setor empresarial, inclusive, tem uma característica, porque são representantes de provedores separados dos representantes da indústria de bens e serviços. Temos o setor empresarial usuário e um quarto que temos as operadoras de internet. Então, temos aí os vários segmentos do setor empresarial representados no CGI-BR, não um bloco como, por exemplo, no terceiro setor, na sociedade civil
especificamente no terceiro setor, os mais votados são todos eleitos dentro do mesmo bloco. No caso do setor empresarial, para garantir uma gama maior de visões, cada subsetor dentro do setor empresarial pode indicar o seu representante. Ok. Bem, não podia deixar de colocar a mesma questão aqui ao nosso representante do Infosi aqui no painel. Marcos, o modelo de governança do nosso órgão de gestão da internet não contempla um conselho consultivo multissectorial. Como é que vocês garantem que o órgão está a gerir de acordo com as necessidades do mercado? Bom, em primeira instância, nós temos que compreender que o operador tanto obedece um regulamento, né? E obedece, portanto, uma entidade reguladora. E no âmbito dessa obediência existem alguns quesitos e algum monitoramento que é feito a partir dessa entidade, seja no setor das telecomunicações como no setor das tecnologias, que no caso das telecomunicações temos o INACOM e no caso das tecnologias de informação temos o Infosi. Portanto, há um acompanhamento que é feito nesse sentido, que é para garantir que, portanto, aquilo que é a estratégia do setor privado, né, aquilo que são as atividades, também, de alguma forma, correspondam com aquilo que são as necessidades que o país precisa, ou que a sociedade precisa. E quando vocês descobrem uma desfasagem, como é que vocês a consertam? Porque não têm conselhos consultivos dentro do vosso organismo onde tenham representantes do setor empresarial. E como é que vocês sabem precisamente se estão a regular de acordo com aquilo que o mercado precisa ou estão a regular de acordo com aquilo que é a visão do Estado para o setor das comunicações? Sim. E, olha só, justamente em encontros como estes, mostram que existe aqui uma iniciativa do governo de aproximar tanto do setor privado para comatar algumas deficiências, algumas questões que só é possível olharmos quando existe uma proximidade, tanto entre o setor público e o setor privado. Tanto nas nossas abordagens, tanto aqui neste fórum, que já passou o diretor-geral do Infosi, teve uma abordagem no sentido de dizermos que existe a intenção do governo de Angola em se aproximar do setor privado, justamente para atendermos essas questões que coloco agora. Vou colocar a pergunta aqui da mesa. Acho que o mais afetado é o engenheiro Pinto Leite, porque deve ter mais clientes aqui em Angola do que as outras pessoas que aqui estão. Engenheiro Pinto Leite, como provedor de internet, um dos maiores provedores de internet cooperativa e residencial aqui em Angola, como é que vocês transmitem, não é, as vossas necessidades para, neste caso, o regulador, e se os vossos anseios são ou não supridos pelo regulador? Porque, como disse aqui o Damião, esses fóruns servem mesmo para este debate e para elucidar esse tipo de questões. Bem, a primeira é dizer que existe toda a abertura da parte do Ministério, da parte do regulador, da parte dos órgãos como do Infosi, em ouvir-nos. Sempre que nós solicitamos, houve abertura para o efeito. Claramente, também, aqui e ali, todos os nossos anseios não foram satisfeitos, mas também percebemos que é assim mesmo. Porém, a boa nota que devo aqui deixar é que existe, de facto, da parte da tutela do setor, toda uma abertura para ouvir os operadores, e no nosso caso específico nunca foi posto nenhum tipo de entrave em ouvir-nos. Há outros fóruns de forma mais institucionais, como por exemplo as consultas, quando foi do novo formato do livro branco, da nova versão do livro branco das telecomunicações,
todos os operadores tiveram a oportunidade de darem os seus inputs nas várias, mesmo na questão regulamentar. Nós recebemos constantemente pedidos para darmos os nossos inputs. Pronto. Eu acho que nesse sentido o setor está bastante bem em Angola, e é uma boa nota que eu gostaria aqui deixar. Ok, obrigado. Vamos mudar um bocadinho o tema da conversa. O José ainda não falou, pelo menos ainda não vimos muito da sua voz. José, o vosso principal negócio, pelo menos aquilo que mais é conhecido, é aqui os data centers. O mercado data center angolano está a ficar resiliente, porque estão a aumentar a oferta. Temos agora o anúncio de uma empresa americana que está a construir aqui um data center e possivelmente este ano deve fazer a inauguração dos seus serviços. Ainda existe espaço para mais data centers em Angola e desta forma garantir uma maior resiliência dos serviços prestados pelos data centers? Sim, eu acredito que é possível, até porque temos que olhar para o futuro. Não podemos prever este tipo de negócio para um negócio de 3, 5 anos. Temos que prever um negócio dos data centers, são sempre negócios a 25 anos em termos de infraestrutura e, portanto, temos que olhar para o futuro. Temos que olhar para como o mundo está a acontecer e é isso que nós, em 2012, projetámos o nosso primeiro data center, foi olhar para o mundo, não olhar para aquilo que se fazia aqui e acreditar que é possível também fazer aqui. Portanto, nós podemos ser um hub, principalmente para a zona aqui norte da SADC, para países como a RDC, a Zâmbia, Congo, Brazzaville, outros países e ser também aqui um backup de alguns centros de dados que estão baseados na África do Sul. Temos todas as condições para o fazer, temos energia limpa, verde, temos energia a custos bastante menores que aqueles que são praticados como na África do Sul e outros países redundantes. Temos uma rede de fibra internacional que agora com o África e com o projeto novo da Uequiano, termos a redundância suficiente em termos de capacidade, tanto a nível de Europa-África como a Europa-América do Sul e América do Norte, e a parte do investimento dos data centers tem que ser visto de uma maneira conjunta. O Estado, como o principal motor da economia deste país, deve olhar para empresas privadas e não só, para uma parceria público-privada, para que os privados possam ser as empresas que possam gerir estes data centers e o Estado ser o anchor client. Chamamos o anchor client, chamamos o cliente principal, que é ele o maior interessado na digitalização desta economia, e nós vimos aqui mais uma vez, digo aqui ao Sr. da UE, a convidar a todos os ministérios a ter o seu data center, com certeza que sim, mas eles podem estar os seus data centers em infraestruturas combinadas, infraestruturas em que optimizamos tanto a gestão do data center como a gestão de energia, assegurando nesses mesmos data centers lugares seguros e de acesso condicionado a essas entidades estatais. O próprio Estado tem investimentos em data centers para a cloud. O Infosi inaugurou há pouco tempo a construção de um data center em Cambama e há outros projetos do próprio Estado em fazer infraestrutura, mas sabemos perfeitamente, e por inerência também da experiência que temos aqui, que a gestão desses data centers é complexa e muitas vezes os organismos do Estado não têm esta dedicação ou não estão focados, até porque, como devem imaginar, todos os ministérios têm os seus problemas para gerir, as suas áreas para gerir, e estas áreas, principalmente de data center, gestão de data center, interconectividade e tudo mais, são áreas técnicas bastante complexas e que nós próprios, como privados, aqui o Pinto Leite e nós, já temos dificuldade em compilar uma série de técnicos angolanos para gerir todas essas infraestruturas. Imaginemos o que é isso a multiplicar por 26 ministérios e mais não sei quantas organizações públicas e etc, etc. Portanto, eu acho que sim, há necessidade de termos aqui resiliência, até porque, como vimos na apresentação, um data center onde temos os seus dados precisa de um outro lugar de backup. Portanto, ou seja, a construção de um data center não implica que a existência de outro data center. Nós temos a possibilidade de o fazer aqui sem grande esforço. Temos, como eu já disse, energia verde,
temos apoio governamental e a parte das taxas para fazer investimentos a esse nível, e ao mesmo tempo temos uma rede de telecomunicações, tanto a nível internacional nos próximos anos, como a nível nacional de rede de fibra, a interconectar tanto as principais cidades como os países vizinhos, para que possamos evoluir nessa tendência e fazer de Angola um hub. José, fazer de Angola um hub, o que é que falta? Temos tanta coisa, mas o que é que falta? Há uns anos atrás foram feitos uns anúncios de multinacionais que investiram em África, e Angola, mais uma vez, foi preterida. Tivemos um único investimento da Raxio, que está a fazer mais de 10 data centers em África, mas o resto foi preterido. O que é que está a faltar na ponta deste iceberg para que realmente consigamos chegar e sermos um país atrativo, do ponto de vista do setor privado, atrativo para investimento estrangeiro? Bom, o investimento estrangeiro é sempre necessário para este tipo de projeto, como deve imaginar. O investimento estrangeiro olha para todos os países à sua volta e para o mundo. O que ele necessita, efetivamente, de uma segurança jurídica e uma segurança económica para que todo o seu investimento possa ter retorno. Não podemos, de maneira nenhuma, pensar que o dinheiro dos outros é nosso, independentemente da visão que a gente possa ter, nem ninguém vem investir para roubar aquilo que é nosso. Temos que olhar para o mundo, temos que ser globais, temos que olhar para sermos fortes internamente, temos que primeiro investir nas nossas infraestruturas, e investindo nas nossas infraestruturas pode ser uma parceria, e essa parceria tem que ser de acordo com as leis angolanas, de acordo com as orientações, mas ao mesmo tempo garantir essas instituições. Estamos a falar de investimentos, como eu disse, a prazos de 20, 25 anos e, portanto, independentemente das políticas que possam haver em termos de governação, elas têm que ser cumpridas pelo Estado angolano num todo para que esses investimentos privados possam ter essa segurança. Eu acho que é o essencial. Eu não estou a dizer que Angola não é um país seguro, pelo contrário, dos mais seguros a nível da SADC e mesmo a nível da África, e por isso eu acho que é aqui um compromisso de sentar as duas partes, tanto a parte estrangeira como a parte do Estado angolano, e olharem para o objetivo que querem, traçar um objetivo a longo prazo do que é que nós queremos para o nosso país e o que é que nós queremos para a região e o poder que nós podemos ter e contribuir para isso. Obrigado, José. Pinto Leite, tu que representas uma empresa que nasceu em Angola, mas depois fez uma fusão com um grupo multinacional, que é Aparatos, e neste momento estão a investir em África. O que é que falta? Deixa-me só aqui aproveitar essa deixa. Portanto, nós nascemos em Angola, como Internet Technologies Angola, fomos para Namíbia, fomos para Zâmbia e mudamos o brand para Aparatos. Portanto, é uma empresa que nasceu em Angola, com gênese em Angola e que foi para outras paragens, e nesse momento Então, nós e estamos... desde o conhecimento internacional, da vossa experiência toda que ganharam lá fora, o que é que falta para conseguirmos atrair mais investimento estrangeiro? Bem, mais do que investimento estrangeiro, eu acho que nós podemos fazer aqui algumas coisas interessantes com os nossos parques de recursos. Desde que consigamos de facto olhar de forma muito pragmática para aquilo que nós queremos fazer. Dou um exemplo no aproveitamento, por exemplo, mais racional da grande disponibilidade que nós temos de recursos de fibra óptica, ou PGW, que é feita que é um investimento do Estado angolano por via do desenvolvimento da Rede Nacional de Eletricidade. Portanto, o norte do país, a norte do caminho de ferro de Benguela, está todo interligado. Portanto, há bastante fibra óptica nos postos de alta tensão. Penso que todos nós ainda não estamos a utilizá-la convenientemente e que é resiliente, portanto é o maior, e que tem um custo de investimento do Estado já feito. Temos, por outro lado, aqui também que pedir aos órgãos do Estado a tutela, e compreendemos
o Estado é sempre um bocadinho mais lento do que nós privados, que compreendam as nossas urgências, que compreendam que nós, privados, temos os nossos planos de negócio e que precisamos de respostas mais céleres aos nossos pedidos. Eu, há bocadinho, dei aqui a boa nota que somos sempre ouvidos e é um facto, mas, por outro lado, precisamos aqui de alguma maior rapidez, digamos assim, naquilo que são decisões que afetam o nosso negócio. Portanto, do ponto de vista do investimento estrangeiro, olho para isso na conjuntura geral do país. Portanto, Angola continua é sempre interessante fazer-se aqui investimentos em Angola, mas obviamente que tem que haver aqui algumas garantias do ponto de vista do retorno dos capitais investidos, que sabemos que temos ainda algumas dificuldades a nível das nossas finanças, a nível da realização desse retorno do investimento para os países de origem, mas eu compreendo que isso é todo um processo, mas o mais importante aqui é realçarmos que nós temos todo potencial, e começa a acontecer, portanto, às vezes não há visibilidade para todos, mas talvez fosse desejo nosso que isso fosse mais rápido, mas hoje já temos grandes operadores interessados em virem para Angola, grandes operadores a investir em infraestrutura aqui em Angola, a fazerem aquilo que é uma hub de dados. Portanto, temos provedores de serviços e até de conteúdos hoje a quererem instalarem as suas réplicas aqui em Angola. Isso provia de quê? Um aspecto muito importante é o aumento do volume de tráfego que todos os operadores tiveram aqui em Angola, portanto, por via, não só tráfego interno, mas também tráfego internacional que nós hoje já trazemos para outros países. A nossa posição geográfica é bastante privilegiada, adicionado àquilo que todos sabemos com os investimentos na transmissão nacional. Para além dos 3 cabos submarinos atuais, temos o Tuáfrica, que está aí à porta de ser ligado, e agora um anúncio do Equiano também para aportar em Angola. Portanto, ficamos com todas as condições para o fazer. Eu creio que vai acontecer, que vai haver um dia em que vai haver a mudança e a partir daí haverá uma aceleração muito grande e uma realização muito grande. Só para partilhares connosco, porque disseste que vocês estão a investir aqui um pouco por todos os países aqui da África, pelo menos aqui os vizinhos de Angola. Quando vocês escolhem investir, quais são os KPIs destes países que são primordiais para a vossa decisão de investimento? Bem, Quando vocês foram para a Zâmbia, quando vocês foram na Namíbia, que é já aqui ao lado, o que é que vocês olharam como principais indicadores facilitadores da vossa decisão de investir? Nós como grupo temos a visão e o sonho, estamos a realizá-la de construir em África uma infraestrutura, e agora resiliente, uma infraestrutura robusta que catalise a integração do continente. E um dos principais catalisadores ao nosso investimento é justamente nas áreas e nos países que requeriam mais infraestrutura, que tinham um maior déficit de infraestrutura. Obviamente que começamos aqui pelos países como a Zâmbia, pelos países como Moçambique, agora a RDC, o Botsuana, e o nosso principal foco realmente é olharmos para a construção de infraestruturas que suportem a integração digital em África. Obrigado, Bento Leite. Vamos aproveitar aqui a presença do nosso ilustre convidado, aproveitar aqui o bilhete de passagem dele.
Everton, o Brasil é um país que mais parece um continente. E por causa disso mesmo está cheio de assimetrias. Quais foram as principais medidas que vocês adotaram no Brasil para permitir a proliferação de ISPs com oferta de banda larga até nas mais pequenas cidades? Excelente pergunta, e essa é uma das histórias que eu mais adoro contar, na verdade. O Brasil tem, durante muitos anos, ele foi atendido de forma mais que majoritária pelas grandes operadoras de telecomunicações, e são as incumbentes que estão operando já há muitos anos, desde a privatização do sistema em meados da década de 90. Mas duas mudanças são essenciais para entender o cenário atual. Duas características são essenciais para entender o cenário atual de provisão à internet no Brasil. Uma delas é que o Brasil, por meio do registro BR, é um dos países com maior número de sistemas autônomos para distribuir os seus IPs localmente, para fazer essa resolução, para fazer essa alocação de IPs de forma autônoma. Então, o Brasil só perde para os Estados Unidos, então, na quantidade de provedores que têm autonomia para fazer essa resolução. A segunda alteração fundamental é que, quando você me perguntava sobre telecomunicações, do ponto de vista internet, a agência reguladora, há aproximadamente 10 anos, baixou o sarrafo, digamos assim, diminuiu as exigências para que alguns provedores menores pagassem taxas menores também para formalizar a sua operação. Isso contribuiu para que a gente não tenha só grandes provedores de internet no Brasil, mas provedores pequenos ao ponto de, às vezes, numa cidade pequena do interior, você ter provedores operados por uma pessoa. Então, essa pessoa ela compra o serviço de uma fibra apagada que está em uma determinada localidade e utiliza os serviços para montar o seu pequeno provedor numa determinada localidade. Além disso, hoje em dia, mais atualmente, a gente tem serviços de internet via satélite e outras iniciativas que também são implementadas pelo Brasil. Mas essas duas, de forma bastante enfática, contribuíram bastante, de forma bastante significativa, além do que eu comentei também, que é uma das ações principais do NIC-BR, o IX-BR, que hoje está presente em todo o território brasileiro. Então, provedores de uma determinada localidade que não desejem, como acontecia no passado, eu na rede da minha casa, o vizinho numa outra rede, essas redes não tinham ponto para trocar tráfego local, o tráfego precisava ir para os Estados Unidos, isso era ruim para o provedor, isso era ruim para todos na cadeia de acesso à internet. Com os Internet Exchanges do NIC-BR, essa resolução ela é feita de forma mais próxima do usuário final, ela custa menos, ela traz uma rede muito mais eficiente, o que acaba contribuindo para o ecossistema como um todo. Isso existe em São Paulo, que é o maior IX do mundo, mas também existe no interior do Brasil, em todas as unidades da federação praticamente. Então, são hoje 38 pontos de troca de tráfego que contribuem de forma definitiva para a melhoria da internet no Brasil, desde das maiores capitais ao interior do Brasil. Obrigado, Everton. Já fomos aqui informados de que estamos com pouco tempo. Vou fazer, se calhar, a última pergunta, aqui para o nosso amigo, colega do Infosi. Marcos, falamos aqui muito de resiliência, mas sobretudo de Luanda. Porém, Angola não é só Luanda. Se em Luanda podemos falar de resiliência das infraestruturas críticas, e é fácil de ver, todos os operadores estão aqui, existem operadores que só estão mesmo em Luanda. Fora das grandes cidades, ter um único provedor de internet às vezes é um luxo. E quando o sinal caiu mesmo, não tens como ir procurar um segundo provedor. Tendo em conta que o Estado angolano tem participação estatutária nos principais provedores de backbone nacional, na tua opinião, o que é que pode ser feito para garantir uma maior resiliência nos serviços de internet nas províncias? Okay. Bom, já se tem feito um trabalho sobre isso, né? Que é um investimento no sentido de expandirmos
a rede, a malha, né, de interconectividade nas províncias, a nível das zonas mais recônditas. E a parte disso estamos a falar de ligação via de fibra, né? Também olhando aqui para e daí mais uma utilidade do nosso ANGOSAT 2, né? No sentido de fazer chegar as comunicações nas zonas recônditas, né? Para além do mecanismo que é a fibra, né? que já temos estado a ver que tem se expandido, apesar de que os operadores hoje colocam alguma dificuldade ou algum desafio a nível da manutenção contínua dessas infraestruturas. Portanto, eu entendo que aqui as comunicações via satélite representam também uma via secundária, que é para chegarmos às zonas recônditas, não é? E a partir daí conseguimos distribuir de forma mais eficiente para as nossas localidades. E vou alargar a questão para as fronteiras, porque nós temos aqui mais de 90% do tráfego de internet e de dados de Angola dependem muito dos cabos marinhos, mais de 95% de cabos marinhos. Todos os cabos marinhos são concentrados na região da Grande Luanda. É preciso encontrar uma resiliência a esta saída internacional. O que é que falta para tornar as nossas ligações às fronteiras efetivas? E depois ia passar aqui a pergunta para o setor privado, porque temos aqui a visão do regulador, digamos assim, mas era preciso também termos aqui a visão do setor privado relativamente ao que é possível fazer para termos mais provedores, mais resiliência nas províncias, e também temos aqui um backup dos cabos submarinos via terrestre. Bom, temos aqui dois pontos essenciais. O primeiro é criar incentivos, né, para que os operadores consigam investir nesse segmento. E aqui damos nota de que é um tema que o setor tem estado a trabalhar nesse sentido. O segundo ponto, né, é também algo que o Estado tem estado a fazer, que é o próprio Estado, de alguma forma, estar a criar investimento para garantir infraestruturas nessas zonas. Exato. Não sei se Pinto Leite, José, querem comentar? Bom, eu já falei várias vezes em alguns reuniões como estas. Nas províncias. Na resiliência das províncias tem a ver com o custo do transporte até às províncias. Nós já temos o custo de comprar a IP Transit aos cabos internacionais, que são, independentemente de eles terem vindo a baixar os preços, continuam a ser preços muito altos para o rendimento per capita e para o negócio que se gera em Kwanzas, em Angola, e depois temos mais o custo dos transportes até às províncias. Uma vez que quase todo o backbone pertence a empresas que são detidas pelo Estado, os privados ficam, digamos assim, sobre a tutela desses preços. O Estado pode perfeitamente, até como a nossa colega Suzete aqui da Cabo Verde disse, em alguns sítios onde as ilhas têm mais dificuldade e os operadores, entre o investimento e o retorno é menor, o Estado aqui intervém e ajuda esses provedores. Portanto, se nós queremos ir para as províncias onde o retorno, e nós estamos a falar que 80% do tráfego de internet é consumido na província de Luanda, e se calcularmos entre o investimento de equipamentos last mile, equipamentos de POP, distribuição, de suporte, de assistência nessas províncias, e não estamos a falar só da capital, temos províncias que são maiores que Espanha, ou maiores que muitos países africanos, e portanto temos que olhar que esses investimentos de infraestruturas, e uma vez que os provedores de internet não são todos móveis, temos que olhar que o transporte também terá que ter aqui, e o investimento nas províncias terão que ter aqui um suporte, não só do Ministério das Telecomunicações, de ter aqui uma pessoa
do Ministério das Finanças em que pudesse dar uma palavra a essas reduções de taxas, tanto a nível de serviços como também de investimento. E, portanto, aqui eu não estou aqui a dizer que o Ministério das Telecomunicações é o principal responsável. Temos aqui outros organismos do Estado e principalmente aquele que é o responsável pela fiscalidade e pelos impostos nas empresas de telecomunicações, que deve estar... Uma hipótese da ITA Falar. responder, porque senão vamos tirar daqui a bocado. Era só Sabendo que vocês monopolizaram toda a rede do PGD e da RNT, o que é possível fazer que é para termos mais resiliência nas províncias de Angola? Olha, obrigado pela provocação, Ângelo. Mas na realidade, aqui eu só queria completar o que o Zé relativamente aos incentivos, né? Basta lembrar que na última revisão do imposto industrial, né, o setor das telecomunicações viu as suas taxas agravadas em 5%, né? Passamos de 30% para 35%, e apenas 3 setores o fizeram: a banca, os seguros, e 4 setores: as bancas, os seguros, os petróleos e as telecomunicações. Por algum motivo meteram as telecomunicações a nível da banca e dos petróleos, quando na realidade continuamos a requerer bastante investimento no setor de capital intensivo. Esse é um dos fatores que apelamos ao governo e às entidades afins para reverem, porque na realidade isso condiciona de certa forma também os investimentos nessas zonas e mais remotas. Outro aspecto continua a ser ainda os desafios, se nós tivermos, vamos pensar em construir um data center no Ambo, por exemplo, ou no Bié, que é o centro do país, que fazia toda a lógica, até pela posição geográfica, não é? O centro de Angola, onde deveria ser o centro de dados em Angola, eventualmente no Ambo no país. Mas continuamos, apesar de que já chega a rede elétrica ao Ambo, mas continuamos com questões de pessoas que não falamos aqui, locais capazes de suportarem as infraestruturas da própria eletricidade, que ainda não é 100%, do transporte depois para o resto do país. Enfim, há ainda aqui uma série de questões que condicionam sobremaneira o levar as comunicações aos pontos mais remotos. Mas a boa nota é que hoje também existe a abertura de se complementar com os investimentos que o Estado fez, e nós temos estado a trabalhar, por exemplo, com o GGPM nesse aspecto para levarmos as comunicações e a internet às zonas mais remotas do país, utilizando o Angosat. E o que é uma boa nota também a deixar aqui nesse fórum. Obrigado, Pinto Leite. Obrigado a todos. Acho que já passamos o nosso tempo. Queria agradecer então a vossa presença aqui e damos então passamos aqui a palavra aqui à nossa ilustre apresentadora. Muito obrigada, meus senhores.